Te adoramos, Senhor. Rendemos graça, Tu és bom, grandioso é o Senhor. Grandioso és Tu, Senhor, maravilhoso, Deus maravilhoso, aleluia. Queridos, vamos falar sobre algo que é base para as nossas vidas. Vamos estar falando sobre um patrimônio que é grandioso, maravilhoso. E quando se fala de patrimônio, é interessante a gente abordar, porque patrimônio está relacionado a um bem, está relacionado a algo que pertence-nos, a algo que é nosso, que pode ser por direito, pode ser por ganho, pode ser, sabe, patrimônio. Mas é algo que nos impele, que nos impulsiona também para a prosperidade. Patrimônio também tem a correlação com aquilo que a gente adquire, com aquilo que a gente recebe, que nos faz viver melhor, que nos faz ter, por exemplo, quando se vai falar de patrimônio, bens materiais, uma casa é um patrimônio, um carro é um patrimônio. Então, patrimônio se remete a isso, a algo que você tem, e que isso te dá... te valoriza, não é que valoriza você, mas te dá valor, te dá ganhos. Estão entendendo o que eu quero dizer? Patrimônio, algo que te dá ganho. Mas eu quero falar de um patrimônio ainda que transcende qualquer entendimento, que é a fé. Diga-se comigo, fé. Mais forte, fé. Então, fé é esse patrimônio que nós temos, que faz parte da cultura do reino. E muito mais do que isso, a gente já falou em outro tempo, a fé, ela é a moeda corrente no reino de Deus. Assim como nós temos o real, que é a moeda corrente no nosso país, a fé é a moeda corrente no reino de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se agradam, aquele que se aproxima de Deus, tenha certeza, convicção de que Ele é galardoador. Ou seja, Ele dá o patrimônio. Ele dá o patrimônio que você precisa. Então, vamos falar disto. E a gente vai entrar num contexto, porque nós estamos hoje num culto de celebração ao Senhor, onde nós reunimos as famílias, para nós desfrutarmos dessa graça do Senhor. E muito mais do que isso, nós estamos celebrando essa ceia, a Páscoa do Senhor. Essa Páscoa que a gente celebra quase todos os dias. Quer dizer, o Senhor disse, todas as vezes que vocês reunirem, vocês façam isto, celebre ela. Então, celebrar essa Páscoa com essa fé, como um patrimônio que é nosso. Então, é interessante que a fé, ela traz para nós e com fé nós podemos mover qualquer situação adversa. Com a fé, nós podemos mover, tirar de um lugar para outro, empurrar, tirar, mover. Qualquer coisa, qualquer situação adversa, eu posso mover. Então eu posso retirar da minha vida uma situação que está, se eu agir crendo que Deus pode fazer. A fé é isto. É como se assim, o Senhor disse, se tiver fé como um grão de mostarda, aí vem toda a questão teológica. Quer dizer, a fé como um grão de mostarda seria uma fé do tamanho do grão de mostarda? Não, a fé como um grão de mostarda é que assim, ele vai explicar isso melhor no português bem dizido. Estou brincando, no português, claro. Então assim, porque... se a fé é como um grão de mostarda, imagine o grão de mostarda que é o menor dos grãos, e ele, dentro dele, tem uma capacidade, ele tem a fé, que ele vai se tornar a maior das hortaliças que tem. Nem a couve supera o tamanho, entende? Que é das hortaliças, alface, couve, repolho, etc, entende? E ela é a maior das hortaliças, e o grão é o menor. Agora eu pergunto para você, isso é ter fé ou não é? É isso, nesse sentido, como um patrimônio, é que a fé, ela move qualquer situação adversas. Então, quantos decretos que possam ter vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Quantos decretos podem ter vindo, decretos malignos ou decretos contra a sua família, contra a sua vida mesmo? Decretos que já foram lançados na nossa direção, e com destreza nós entramos no mundo espiritual. E fala com destreza, crendo, eu entro no mundo espiritual e digo, Senhor, não, essa palavra não vai me alcançar, essa situação não vai me alcançar, porque eu creio num Deus que é maravilhoso, e que Ele vai remover qualquer acusação, qualquer intento, qualquer palavra, qualquer decreto maligno que não vem da parte de Deus. Aí eu começo a liberar palavras de profecia, se eu guardei a fé no meu coração, se eu a tenho como um patrimônio dentro da minha vida. Diga amém aí, me ajuda por favor. Aleluia. Então, nesse sentido, sabe, você sabe que
a maldição, ela sem causa não encontra repouso. Por isso que você vai orar, porque você crê nessa palavra. Não, então sobre a minha vida não vai alcançar. Sobre tua vida, meu irmão. É bem antiguinha nessa, né? Não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor, né? Aí é pela fé que eu faço essa declaração. É pela fé que eu vou publicar nos céus uma palavra que vai direcionando. Não, Senhor, na minha casa não vai repousar nenhuma maldição, porque eu creio em um Deus que é poderoso para agir em meu favor. Se você concorda, então comece a aplaudir o Senhor Jesus Cristo. É uma palavra para a sua vida, é uma palavra, um decreto de bênção para a sua casa. Aleluia. Então você sabe que sem fé nós não chegaremos em lugar nenhum, não tem como. Porque vamos só lá em Hebreus, no capítulo 11, versículos 8 e 10. Capítulo 11 então é todo sobre fé, mas versículos 8 e 10, olha o que acontece com esse homem. Pela fé, Abraão sendo chamado, ele obedeceu. Pela fé, Abraão foi chamado, ele ouviu o chamado, obedeceu, né? Está aí, indo para um lugar que havia de receber por herança, por patrimônio, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, não era ainda a terra dele, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele, Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava, era do filho, Abraão, o filho dele, e o filho do filho dele. Olha que promessa. E eles esperavam essa herança, aguardavam, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice construtor é Deus. Por que fala nesse texto ainda assim, eu fiquei assim, ele aguardava uma cidade com fundamentos. É porque ele morava em cabanas, ele se mudava constantemente, ele era um nômade, mas ele esperava que Deus iria dar para ele uma cidade que tinha base sólida, que estaria compacta e que não seria removida de um lugar para outro. E eles aguardavam essa promessa ansiosamente. Pensa alguém nômade que andava de um lado para outro, aqui para lá, não levantava a guerra e saía, não. Aí, quantas você acompanhar a trajetória de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, você vai ver. Quantas vezes eles paravam nos lugares, aí preparavam o altar, celebravam o Senhor, fazia festa, comia, bebia, fazia aquele negócio gostoso, oferecia ao Senhor algum sacrifício maravilhoso, aí depois passava um tempo, tinha que sair daquele lugar, ir para outro lugar, mas eles tinham uma promessa sobre ele. Vá, que a promessa era esta: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Lá ainda em Gênesis, no capítulo 12. E vai para a terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa era a promessa. E ele guardou no coração, creu, falou assim: isso vai acontecer. Veio a geração, veio o filho, não. Veio o outro filho do filho dele, ainda não. Passa 430 anos como escravo, e ainda a promessa não havia se cumprido. Mas ele guardou a promessa pela fé. Patrimônio é para ser conservado. Diga assim comigo: patrimônio. Mais forte: patrimônio é para ser conservado. Diga assim: a fé é um patrimônio. Eu vou guardar. Diga: eu vou guardar. Por isso que o apóstolo Paulo lá na frente, já depois assim, ele pendurando a chuteira, como diz alguns pregadores, eu estou dizendo também, como diz alguns assim, pendurando a chuteira, assim, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, eu guardei o patrimônio. Estou firme até hoje. Estou firme até hoje. Porque eu tenho que perseverar nisto, crendo a fé nesse patrimônio que Deus tem nos dado. Então, imagine alguém, então, romper um deserto, andar por uma terra, então, sabe, sem conhecer absolutamente nada, só para obedecer. Porque também, como parte desse patrimônio, eu tenho que entender que a fé me leva à obediência. Diga comigo: a fé me leva à obediência.
A obediência ao chamado, a obediência àquilo que Deus colocou, a obediência até mesmo para ver os milagres acontecer, para ver as coisas sendo, sabe? Então Abraão, ele fez isso, ele ouviu, ele atravessou desertos, ele foi só para ouvir essa ordem de um Deus, uma ordem que ele ouviu, era audível, mas de um Deus invisível. Ele não viu, mas ele creu. Tanto é que lá na frente ele é conhecido como o pai da fé por esta razão. Porque mesmo sem entender, mesmo sem ver, ele simplesmente creu. Ele simplesmente creu. Entende? Fé, um grande patrimônio. É nesse campo, então, nessa dimensão de fé, que você vai se mover, sabe? E que você vai nesse campo, nessa atmosfera tão gostosa que Deus tem preparado, que você precisa se mover em Deus para que o milagre aconteça na sua vida. Por exemplo, está alguém enfermo na sua casa, então o que você vai fazer? Ore, apresente diante de Deus, para que o milagre aconteça. Opa, tem alguém que está precisando de alguma situação. Ore, sabe por quê? Porque ali gerou um ambiente para que o milagre aconteça, um ambiente para você exercitar a sua fé, para você depositar a sua fé, para você investir o seu patrimônio. Aleluia, está entendendo aí? Tem uma situação que eu não consigo entender, está muito difícil, adversa. Então eu vou usar esse patrimônio que Deus tem me dado e vou para que algo de novo, de bom da parte do meu Deus aconteça. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda não estou falando simplesmente da cultura do rei, não estou falando da moeda do rei. Estou falando de um patrimônio que faz parte. Então eu preciso ter essa fé que vai mover as situações, essa fé que vai gerar algo realmente maravilhoso. Então, não existe homem nenhum na terra, um só sequer, que não tenha um nível de fé. Isso aqui é muito forte. Não existe ninguém que não tenha um nível de fé. Pode ser pequena, média, grande, etc, etc. Mas ele tem. Ele crê em alguma coisa. Pode, às vezes, não crer no Deus, mas ele tem uma fé em si mesmo, uma fé no compadre, uma fé na irmã, uma fé no pastor, uma fé no padre, uma fé no não sei em quem. Ele tem. Um nível de fé ele tem. Agora, o que nos remete a um entendimento é: eu preciso ter fé em Deus. Crer que Ele é galardoador, que Ele pode fazer, que Ele vai fazer, crer nele. Não crer nos homens, não crer nas coisas, não crer naquilo que eu acho nas minhas próprias forças, mas eu crer num Deus que é poderoso. Aí está a diferença. Mas todos nós, todo homem tem um pouco de fé. Ele tem um nível de fé. Todo homem, ele tem um nível de fé. Agora, o nosso nível de fé tem que estar conectado com o nosso Deus. Tem que estar conectado no nosso Deus, para que eu possa receber todo o favor que Ele tem para liberar sobre a minha vida, todo o favor que Ele tem para liberar sobre a sua vida. Consegue entender? Então nós somos hoje pessoas na família, corresponsáveis, e à medida que nós caminhamos nesse, que pode ser uma situação qualquer que seja, glória a Deus, esse campus é o campus mesmo. Mas ele via, estava ciente da glória de Deus sobre ele, e ele sabia que Deus o arrancaria, mesmo se ele estivesse no Hades, mesmo se ele estivesse na sepultura como ali estava. Deus, ele cria, por isso ele foi com tanta convicção, disse: Pai, eu creio tanto no Senhor, Pai. Eu vou figurar, ok? Eu creio tanto no Senhor, Pai, que em tuas mãos entrego a minha vida.
assim que eu vou ensinar o Senhor. Não importa o que vai acontecer comigo, eu creio que o Senhor é poderoso, até mesmo se eu morrer para me ressuscitar, mas o Senhor não vai me deixar que meu corpo veja a corrupção. Eu creio a tal ponto que se for necessário, eu dou minha vida por ti. Eu fui exagerado, sim. Porque esse é o nível de fé que nós devemos ter, ser capaz de dar as nossas vidas, se necessário for. Amém? Agora o amém ficou um pouquinho, não sei por quê. Mas é algo que nós precisamos entender. Porque a fé, ela traz para nós o poder da graça, o experimentar. E eu preciso, então, ser pessoas que vão inspirar outras. Para quando olharem para você, Riverson. Né? Eu brinco Riverson, mas é Riverson. Para quando olhar para você, Riverson, saber que tem um Deus que está agindo na sua vida. E você possa inspirar outros a crer nesse Deus que vive abençoando a sua casa e a sua família. Quantos estão entendendo aí? É o seu nome, é você. Entende? Eu tenho que crer o suficiente para entender que eu vou inspirar outras pessoas a crer no Deus que eu sirvo, no Deus que faz milagres, no Deus que tem agido na minha vida. Por isso eu entrego totalmente minha vida a Ele. Sabe? Há 3 tipos de pessoas: a pessoa que inspira, e a outra é a pessoa que motiva, e que nós possamos ser a pessoa também que vai motivar. A inspiração, ela é aqui, ela é ela é externa para comigo. Ou então eu recebo inspiração de outras pessoas, então ela vem de fora para dentro da minha vida. Acontece na minha vida de fora para dentro. Mas a motivação é de dentro para fora. É eu impulsionando outras pessoas. É eu ter a responsabilidade, o dever de falar dessa fé, de viver essa fé, para que outras pessoas saibam que tem um Deus que é poderoso e vai agir na minha vida como tem agido na vida dessa pessoa que está do meu lado. Consegue entender? Então assim, é eu ser motivador dessa fé. Então hoje o Senhor está nos chamando para algo maravilhoso, extraordinário, para que eu e você possamos entender que o maior patrimônio que Deus tem nos dado, o maior patrimônio que Deus tem nos dado é a fé, para nós vivermos nesse tempo. Não estou falando de vida eterna, que a gente não vai viver aqui nesse tempo. Vida eterna é outro momento, é outro lugar, é outra fase. Mas enquanto eu e você estivermos aqui, o maior patrimônio que a gente tem é a fé. Vamos exercitá-la, porque pela fé nós alcançamos graça, favor, redenção, salvação. Meu Deus, é pela fé que nós somos justificados. É pela fé que nós tomamos a ceia, que vamos participar da agorinha. É pela fé que nós tomamos a ceia, crendo que nós estamos participando do corpo e do sangue de Jesus Cristo. É uma coisa doida, se não for crendo, você não faz isso. É pela fé que eu sei que tem um Espírito de Deus que está sobre a minha vida, me guardando, me renovando, me consolando. É pela fé que eu creio que tem um Espírito de Deus cuidando de mim o tempo todo. Você pode dizer um amém aí? É esse entendimento. É eu e você crermos que o Senhor tem nos levado a viver coisas maravilhosas e extraordinárias. Poderíamos falar muito mais, né? Mas paramos por aqui. Porque eu creio que o Senhor já falou com você. Eu creio que Deus já moveu o seu coração para que você seja uma pessoa que vai guardar esse grande tesouro dos céus, a fé. Sabe por quê? Porque o Senhor fala assim, ó, não junta patrimônio onde a traça corrói, onde vem, sabe, onde o ferrugem corrói, onde a traça come, onde o ladrão rouba. Mas se vai juntar um patrimônio, eu estou colocando patrimônio, a Bíblia diz tesouro, que é a mesma coisa. Você vai juntar um patrimônio nos céus. E como eu faço isso? Só pela fé. Só pela fé. Só pela fé. Você pode ficar de pé então. Hoje Deus
derramar algo novo sobre você. Nós estamos nesse culto de ceia. A sua vida pertence a Ele. Você tem entregue a Ele a sua vida? Entregou a Ele a sua casa? Entregou a Ele a sua família? Entregou a Ele a sua causa? Faça isso crendo que Ele vai transformar tudo que precisa ser transformado em sua volta. Ele vai trazer renovo aonde precisar de renovo. Ele vai trazer paz aonde precisar de paz. Ele vai trazer alegria onde precisar de alegria. Ele vai trazer amor onde precisar de amor. Ele vai trazer cuidado onde precisar de cuidado. Ele vai trazer consolo onde precisar de consolo. Ele vai trazer conforto onde precisar de conforto. Ele vai vai suprir a necessidade. Então você vai colocar a sua vida diante dele, crendo que Ele é poderoso para assim fazer. Você pode fechar seus olhos um instante e você meditar nessa palavra e colocar a sua vida. Falar: Senhor, qual o valor da minha fé mesmo, Senhor? Senhor, qual o valor da minha fé? Senhor, o que eu posso fazer? Coloque diante dele a sua vida. Coloque a sua vida diante dele agora. Você vai participar de um dos maiores atos de comunhão que nós temos com o nosso Deus. E esse ato que você vai participar é tão maravilhoso, tão forte, mas se você não fizer ele com fé, você vai estar comendo um pedaço de pão e tomando um suco de uva. Mas se você crer, se você tiver fé, você vai estar participando do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Olha a diferença. Precisa de fé para tudo. Você precisa de fé para tudo. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh Senhor, queremos ver a tua glória, Senhor. Queremos ver a tua graça, Senhor. Queremos ver o teu poder, Senhor. Queremos ver a ação do Senhor. Ei. Pai, eu amo a tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, Peça pra Ele. Eu quero me aprofundar nessa fé. Eu quero guardar o bom tesouro, o bom patrimônio dessa fé. secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero
mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Pela fé, Senhor, nós entendemos que o mundo foi criado. Pela fé nós entendemos que pela Tua palavra todas as coisas vieram a existir. É pela fé que nós cremos que nós somos justificados, nós somos redimidos. É pela fé que nós cremos que nós somos salvos. É pela fé que nós sabemos que o Senhor nos comprou e pagou um alto preço. Preço de sangue, preço com a sua própria vida. É pela fé que nós sabemos que tem uma herança guardada para nós, uma herança de vida eterna. É pela fé, Senhor Deus, que nós sabemos que o Senhor virá nos buscar. É pela fé, Senhor Deus, é esse patrimônio que tem deixado, que nós sabemos que as circunstâncias em nossa volta irá mudar, que a nossa vida será renovada, onde sabemos que nossa vida será restaurada, regenerada. É pela fé que nós recebemos vida de novo. É pela fé que nós nascemos de novo. É por esse patrimônio que nós entendemos que o Senhor existe, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grandioso. Então, Senhor, aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta-nos, Senhor Deus. Nos faz crer no impossível. Nos faz crer em Ti mais e mais. Nos faz crer, Senhor Deus, no Teu poder. Para que em qualquer situação nós possamos bradar: o Senhor é poderoso. Em qualquer situação nós possamos entender que o Senhor está no controle de tudo. É pela fé, Senhor. Se não houver essa fé no nosso coração, nós vamos murmurar, nós vamos questionar, nós vamos duvidar. Então, Senhor, dá-nos a fé, Senhor. Dá-nos a fé. Que essa certeza das coisas que nós não vemos, a convicção daquilo que nós esperamos, sendo realizados em nós, ó Pai. Abençoa-nos, Deus. Abençoa-nos, Senhor, com a fé do reino, com a moeda do reino, com a cultura do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Diga amém aí. Aleluia. Ele tomou um pão e tinha que ter fé demais, né? Partiu, disse: isto é meu corpo, que é partido por vós. Ele ainda não tinha morrido, estava a caminho desse lugar, mas ele já sabia. Falou assim: ó, eu vou, já havia falado, eu vou para o Pai, não vou deixar vocês órfãos. Foi lido aqui mais cedo: não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas aí ele, pela fé, ele falou assim: ó, mas tem uma coisa que eu queria que vocês fizessem por mim. Pensa Jesus falando isso aqui, uma reunião, só os íntimos. Ele assim, eu reunido com vocês, falei assim: ó, gente, eu sei que eu estou indo aí, mas eu queria que vocês fizessem algo aqui por mim. Ó, só peço isso, que vocês façam por mim. Todas as vezes que vocês se reunirem, faça isto. Aí ele tomou o pão, disse, partiu, e faça isso. Parta o pão, tenha comunhão. Ele disse, porque isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Quer lembrar de mim? Participe dessa ceia. Vocês querem celebrar comigo a vida, a esperança? Celebre a ceia comigo. É fé.